Os ministros do Supremo declararam a inconstitucionalidade do artigo da lei federal que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto na variedade crisotila no país. Também mantiveram a lei estadual de São Paulo que proíbe a produção e venda do amianto e vão julgar processos de outros estados. Foi uma tarde inteira de debates, até que o artigo 2º da Lei Federal 9.055, de 95, que regulamentava o uso do amianto crisotila no país, fosse declarado inconstitucional. No início da sessão, ao analisar a validade da lei, 5 ministros votaram contra a norma. Também conhecido como asbesto branco, o amianto é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. O material já foi banido de pelo menos 50 países. São tão graves, senhora presidente, são tão graves as consequências, quando não letais, provocadas pelo uso, ainda que controlado, do amianto, inclusive o amianto de tipo crisotila, que a exploração econômica desse mineral, tal como revelado pela eminente ministra Rosa Weber em seu doutíssimo voto, já foi proibida em mais de 50 países. Já votei nesta matéria especificamente, acompanhando e reajustando até, na esteira de um reajuste também do voto do ministro Eros Grau, na ação direta de inconstitucionalidade 3356, no voto no qual me pareceu exatamente como agora afirmado nos votos que acompanharam a ministra relatora, a importância fundamental e que sobreleva do direito à vida, ao meio ambiente ecológico equilibrado, num compromisso entre gerações e que fica prejudicado por tudo que se comprovou exatamente pelo uso do amianto crisotila no caso. Embora o julgamento tivesse terminado 5-4, a norma permanecia válida, porque são necessários 6 votos para que uma lei seja declarada inconstitucional pelo Supremo. Por já terem atuado no caso como advogados, os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso não votaram. Mas na segunda parte da sessão, houve uma reviravolta. Em um julgamento que contou com o voto do ministro Dias Toffoli em sessão anterior, ao analisar a validade de uma lei de São Paulo que proibiu o amianto no estado, os ministros decidiram que a norma estadual é constitucional e, com os necessários 6 votos, declararam incidentalmente inconstitucional o dispositivo da lei federal que regulamentava o uso, a extração e a comercialização do amianto no Brasil. Era preciso, primeiro, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo do artigo 2º da lei federal. Então, é isso que eu estou fazendo incidentalmente para depois considerar rígida a lei estadual nos exatos termos propostos pelo ministro Dias Toffoli. O Supremo, ao declarar, e agora o fez por maioria absoluta, a inconstitucionalidade dessa norma, significa o quê? Significa que o Supremo Tribunal Federal extirpou do mundo jurídico, excluiu do universo jurídico nacional uma regra, veja bem, que permitia, ainda que mediante uso controlado, o emprego do amianto. O emprego do amianto tipo crisotila, ainda que mediante uso controlado, esse emprego está, sim, vedado. E para falar sobre a sessão de ontem, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, essa decisão do amianto, acabou ontem no plenário, acabou gerando uma série de dúvidas a respeito. Afinal, está proibido ou não o uso e comercialização do amianto no país? Nós não podemos dizer, de uma forma técnica, que o Supremo Tribunal Federal, a partir da decisão proferida ontem no plenário, por uma maioria que foi alcançada de 6 votos, afastando a constitucionalidade do artigo da lei federal que permitia o amianto, que houve uma proibição pelo Supremo. Isso não está tecnicamente correto. Por quê? Quem pode proibir a utilização ou não é o Poder Legislativo.
E o Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário. Tanto que na ação que estava sendo colocada em julgamento na sessão de ontem, Érica, questionava justamente uma lei do Estado de São Paulo que proibia a utilização do amianto dentro do seu território. Então, o questionamento era se o Estado poderia legislar sobre essa norma, uma vez que existia, dentro do cenário jurídico brasileiro, uma lei nacional permitindo e regulamentando o uso do amianto. Os ministros, na sessão plenária de ontem, na primeira parte do julgamento, por uma maioria de 5 votos apenas, porque ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Roberto Barroso estavam impedidos de votar naquela ação que efetivamente acabou sendo concluída, na primeira parte do julgamento, por 5 votos, entenderam que a lei federal que permite o uso do amianto, e aí a maioria que acabou se formando, se uniu ao voto do ministro Dias Toffoli, que há 3 semanas já havia proferido o seu voto no plenário também, entendeu que a lei nacional é inconstitucional, pelas razões do voto do ministro Dias Toffoli e pelas razões que foram colocadas ontem também, mas principalmente pelo voto do ministro Dias Toffoli. A partir desse julgamento, como não se alcançou o mínimo de 6 votos necessários para a declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei no Brasil e, com isso, afastar a sua obrigatoriedade, a lei continua existindo, mas o afastamento da sua obrigatoriedade é preciso 6 votos nos ministros no plenário do Supremo. Como isso não foi alcançado, os ministros não declararam a inconstitucionalidade, ficava tudo como antes. Mas no segundo momento, na segunda parte da sessão plenária de julgamentos ontem, uma outra ação foi retomado o julgamento, naquela em que o ministro Dias Toffoli havia votado na semana retrasada, e aí 5 votos proferidos no julgamento anterior, somado agora ao voto do ministro Dias Toffoli, formou-se a maioria necessária para entender que a norma nacional da Lei 9.055 de 95, que permite essa distribuição, extração, industrialização e comercialização do amianto, viola a Constituição. Então, o Supremo afasta a permissão do uso do amianto. Ele não pode proibir porque não é o legislativo, mas as consequências lógicas dessa decisão é justamente o banimento da utilização do amianto em todo o território nacional. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma vez retirada a eficácia dessa lei de âmbito nacional, não poderia, e em razão da força vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal, já que essa decisão foi proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, cuja decisão tem caráter vinculante de acordo com a Constituição, nenhum dos órgãos da administração pública, seja na esfera federal, estadual ou municipal, pode contrariar a decisão do Supremo. Noutras palavras, o Poder Legislativo da União, se amanhã ou depois o Congresso Nacional vier editar uma outra lei permitindo o uso do amianto, o que vai acontecer? Vai violar a autoridade da decisão do Supremo que foi proferida ontem, que não permite o uso do amianto. A tendência é que seja declarada inconstitucional. Se um Estado legislar permitindo o uso do amianto, vai chegar no Supremo, afrontando a decisão vinculante do Supremo nessa ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, é possível que os Estados proíbam o uso do amianto, e isso sim seria compatível com a decisão, já que a proibição não é inconstitucional, mas a permissão e a utilização, a partir da decisão do Supremo, sem dúvida alguma. A decisão que foi proferida ontem no plenário, como eu disse, acabou seguindo a linha do voto do ministro Dias Toffoli, que inclusive está na íntegra, disponível no site do Supremo, para que todos possam acompanhar. O ministro Dias Toffoli disse que, como a matéria girava em torno de um assunto envolvendo produção e consumo, tanto União como estados e municípios podem legislar sobre essa matéria. No entanto, quando existe uma norma de âmbito nacional, uma norma federal, vamos dizer assim, editada pelo Congresso Nacional, permitindo o uso do amianto, os estados não poderiam proibi-lo. No entanto, quando os ministros declaram a lei federal inconstitucional, afasta a norma geral, permitindo, de acordo com o artigo 24 da Constituição, que os estados legislem plenamente sobre esse assunto. Então, quando afasta a permissão do uso, a proibição existente na lei do Estado de São Paulo é perfeitamente constitucional e, com isso, consideraram válida a constitucionalidade da norma do Estado de São Paulo. Como você disse no início, outras ações questionando leis que proíbem o amianto em todo o Brasil, de outros estados, também estão sendo questionadas aqui no Supremo e devem retornar ao plenário quando a ministra Carmen Lúcia pautar esses processos novamente. Mas ainda há algumas ações
que ainda devem ser submetidas ao crivo do Supremo e, acredito eu, dando um resultado como esse que foi proferido ontem. Declarando a norma federal inconstitucional, as leis que proíbem nos estados seriam constitucionais. Só para a gente deixar claro, então, que é o que gerou o maior número de dúvidas foi a quantidade, o número de votos, né? Muita gente, 5 votaram em plenário, mas já havia o voto do ministro Toffoli, que somou-se 6, e aí suficiente para declarar inconstitucionalidade. Exatamente. A grande dificuldade do entendimento do julgamento ontem foi em razão dessa dinâmica. Na primeira parte, 5 votos, entendeu inconstitucional, mas não declarou. Na segunda parte, aí sim, com o voto do Dias Toffoli, 5 mais 1, 6, maioria absoluta, Constituição atendida, cláusula de reserva do plenário, esse é o nome que a gente dá, atendida perfeitamente para afastar, extirpar, como disse o ministro Celso, do ordenamento jurídico, a possibilidade de uso do amianto em todo o Brasil. Obrigada, Karina, pela participação e pelo esclarecimento, que hoje acho que esclareceu muita gente, né? Obrigada. Sem dúvida, eu que agradeço. Até mais.